Este sábado é a semana caótica no Big Brother Brasil, com diversos acontecimentos que não estiveram na frente das câmeras, alguns sim, não é? Mas que trouxeram grande repercussão nessa semana, que começou, na verdade, com a eliminação da Raquel na terça-feira, com mais de 86%, se não me engano, dos votos, né? E deixando muito claro, embora o cenário como um todo que o Tadeu procurou pintar para todos eles ali fosse de que, dentro do formato do discurso, fosse de que as coisas seriam diferentes, que não é sempre aquela leitura do já ganhou, cuidado com o já ganhou, cuidado com o já perdeu, mas isso ficou muito latente, muito difícil de engolir pro lado do quarto gnomo, que já sabe que não é o favorito desse jogo. E a partir daí, nós tivemos momentos consideráveis com a Fernanda, por exemplo, que teve falas extremamente problemáticas nessa semana, mas ao mesmo tempo emocionou a todos com, pelo menos uma parte da audiência, com a ideia da maternidade real, né? Trouxe ali as dificuldades que existem na maternidade real. Isso gerou muita repercussão aqui fora, tanto positiva quanto negativa, mas acho que há um elemento na Fernanda que eu falei por vários momentos aqui durante a semana no BBB 24 na Rede Gesla, que é esse elemento da incapacidade que ela tem de fingir ou de filtrar os pensamentos na hora que ela vai falar. E eu acho que isso gera conexão em boa parte do público. A parte do público tem empatia e tem conexão com essas figuras que mostram uma realidade, mostram uma sensação de que são complexas, são múltiplas, né? São muitas pessoas dentro de uma só. Então eu acho que a Fernanda ela acabou passando isso por vários momentos durante essa semana e, lógico, isso geraria rancor por um lado, ódio por outro lado e, por outro lado, empatia e também conexão de uma parte da audiência, né? Dentro disso, nós tivemos também a Fernanda falando sobre o fato de que a Beatriz provavelmente dá muito dinheiro para o programa, porque ela faz as propagandas, ela cria essa conexão de uma forma geral e cria, né, sem sombra de dúvida, uma sensação de que o programa já está perdido para o grupo Gnomos, né? O que de fato é uma realidade, mas que de dentro da casa não deveria ser tão evidente assim como tem sido. No meio disso, Boninho lançou uns stories dizendo que amanhã, no caso na quarta-feira ainda, um argentino entraria ao vivo na Globo a partir das 15 horas, entrando no BBB, e faria ali, primeiro o Boninho acabou falando que ele seduziria as meninas da casa e tudo mais, e isso gerou uma repercussão imensa, gigantesca, até que o Big Boss voltou atrás na sua fala e disse que editou o vídeo primeiramente, dizendo que o argentino entraria no dia seguinte, mas que ele tinha falado uma bobagem e tudo mais, e no fim das contas o que acabou acontecendo é que não teve argentino, não houve a ação de uma forma geral. Então isso pra mim ficou muito esquisito, muito estranho, o público caiu matando de uma forma geral no Boninho por conta dessa promessa não cumprida depois. Há também algumas informações extraoficiais, não sei se confirmadas ou não, de que a Globo teria dado um retorno negativo para o Boninho com relação a isso, justamente porque essas interações que ele tem externamente geram muita repercussão, ele sabe disso, como grande diretor que sabe disso, e cria essa conexão com o público, mas que muitas vezes acaba ficando muito maior do que ele, muito maior do que a própria estrutura do BBB e alcança a Globo de uma forma geral. Então o Boninho acabou voltando atrás, primeiro no vídeo, colocando ali que tinha sido sem noção, que não deveria ter feito isso, só que ao mesmo tempo faltou também explicar por que não teria a dinâmica com o argentino. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, né? Simplesmente não houve a dinâmica com o argentino e seguiu a programação do BBB com a visita da Sabrina Sato na quarta-feira, através do quadro do Marcos Veras. De fato, é uma ação que gera uma repercussão importante, por quê? Porque há, sem sombra de dúvida, uma nostalgia muito grande de saber que a Sabrina foi uma figura muito importante na história do programa, na história do BBB, ela é um dos grandes destaques do BBB 3, talvez a ex-BBB que mais tem notoriedade junto com a Grazi Massafera, né? Dentro desse contexto do que a gente vê hoje, né? E isso tudo cria, sem sombra de dúvidas, especulações e sensações dentro da casa, né? A Sabrina estar dentro da casa gerou diversas reações e principalmente o tombo que a Beatriz deu nela também criou uma longa situação no decorrer de toda a tarde da quarta-feira para falar sobre uma
possível ou provável eliminação ou expulsão da Bia por conta de ir pra cima de uma convidada, né? Mas é claro que isso virou depois uma punição gravíssima. Ontem também, antes da festa com Ivete Sangalo, se Sabrina Sato já fizeram isso, imagina a Ivete Sangalo, né? A produção, o Tadeu especificamente, deu uma bronca bem forte na Alane e na Bia, porque é uma convidada, né? E estava ali por conta disso. Mas a interação da Sabrina na casa também gerou muita proporção fora da casa, porque ela falou muito de Bia, falou muito de Alane, fez ali o gesto da Alane com a perna e tudo mais, e a Fernanda sentiu muito isso, né? A Fernanda tinha ali com a Sabrina, segundo ela, uma sensação forte de fã, né? De ter uma admiração muito grande, e ela falou que a Sabrina basicamente entregou o jogo para eles ali dentro, falando que, de uma forma ou de outra, trazendo essa percepção de que a Bia e a Alane são as mais queridas lá fora, que o Davi também é um dos mais queridos lá fora e tudo mais. E aí, e falou que quase não teve interação com a Sabrina dentro dessa ação, dentro da casa. É fato também que a Fernanda não conversou, não tentou puxar essa conversa, não tentou criar essa conexão com a Sabrina no momento que ela estava ali, justamente também porque a Beatriz e a Alane foram muito rapidamente para cima delas. Então, enfim, essa conversa da Fernanda com a Pitel passa por esses assuntos, critica a produção do programa, ela chegou a elogiar a Fazenda também indiretamente durante essa semana, e houve uma repercussão aqui fora por conta disso também, porque isso aconteceu bastante, né? Agora, o fato é que a maneira com que determinadas coisas aconteceram, mesmo que o Tadeu tenha feito aquele discurso forte, essa distribuição do Boninho de falar, de antecipar ações que vão existir dentro da casa, ela é positiva, mas fugiu do controle essa semana, houve muito disso também. Nós tivemos a Sabrina meio que entregando o jogo para eles dessa maneira. A dinâmica antigrupo que foi colocada em vigor nessa semana tem muito daquele elemento de se imaginar que não se quer perder ninguém do Fadas, né? Porque um paredão quádruplo nesse contexto, a gente sabe que de qualquer maneira, provavelmente um gnomo será eliminado, tendo um paredão todo de gnomos ou tendo só um no paredão. Então, para dar chance aos gnomos de tentar tirar um adversário, seria importante que a dinâmica desse paredão fosse tripla, para que eles tentassem colocar 3 do lado de lá. Então tem que dar também essa possibilidade do jogo dentro da dinâmica que acontece a cada semana, né? Então fica esse registro também. Quando a dinâmica era fixa lá nas primeiras edições do Big Brother, que era voto do líder, voto da casa, e era isso, não tem bate-volta, paredão duplo, a gente via acontecer muita coisa que emocionava o público, que deixava o público indignado de uma forma geral, mas que no fim das contas fazia parte da história do Big Brother, né? E agora a gente tem menos isso por conta principalmente dos fandoms, né, de uma forma geral. E apesar de tudo isso, eu queria falar que eu acho que essa edição do BBB 24 é a melhor no comando do Tadeu Schmidt, né? Desde a temporada 22, a 22 e a 23, a 22 foi muito ruim. O Arthur Aguiar foi um vencedor merecido porque ele se propôs a jogar o jogo, pelo menos, né? Pelo menos se propôs a jogar o jogo. E a temporada 23, ela tinha muitos personagens promissores, mas também teve essa característica de um fandom tomar conta completamente. Tanto que as alterações para o BBB 24 miravam muito isso, né, para tentar fugir um pouco da questão dos fandoms. Não deu tão certo assim, mas pelo menos nós temos um campeão que entregou em todos os aspectos. Entregou em comprometimento de jogo, em proposta de jogo, em saber se posicionar dentro do jogo, em ter carisma com o público externo. Tudo isso são elementos que o Davi tem, e por isso ele é um campeão que fica marcado na história do BBB sem sombra de dúvida. Agora, a falta de reação dos adversários em muitos momentos também é uma coisa que cansa a gente. Agora resta saber também, a gente viu que houve a especulação de alguns momentos de que com esse almoço que houve, né, entre Tadeu Schmidt, Boninho, a equipe de direção do Big Brother e Thiago Leifert, que poderia haver uma apresentação compartilhada deles do BBB 25, que será o Super BBB, né, uma edição comemorativa de 25 edições do programa. Eu acho que seria essencial isso. Eu não sei se o Thiago talvez fosse numa participação, algo do gênero, não sei qual é que é a proposta, mas acho que seria interessante, seria importante, e de novo, eu acho que seria importante ter talvez 3 camarotes no máximo nessa próxima edição e criar dinâmicas para que
eu acho que o voto por CPF seria o melhor de todos. O Davi nessa edição ganharia só com o voto por CPF também, né? Mas isso não traz talvez tanto faturamento para a Globo, então acho que é uma carta fora do baralho nesse sentido. Mas temos especulações, podemos ter Thiago Leifert de alguma forma participando do BBB 25 para comemorar essa edição, e se tivesse o Bial então, hein? Imagina, fazer uma super edição ali com 3 apresentadores, sei lá. Não tem dinheiro talvez para pagar tudo isso, mas seria curioso, no mínimo, né? Quero pedir para vocês que estão nos acompanhando para que... Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Sim, apoie a Rede Gesla e segue o legalzinho na nossa programação.